Muito bem-vindos e bem-vindas, minha galera do Terceirão. Bem-vindos ao nosso primeiro Resenha Terceirão. Tá começando hoje com o nosso MesaCast e tem o objetivo da gente ter vários bate-papos com vocês, falando um pouquinho sobre esse sentimento do que vem antes do Enem, porque é mais uma iniciativa do Tô Com Você no Enem. E também acaba ajudando a gente a se preparar para SAB, para SAEB, para todas essas avaliações externas que a gente tem. Então o objetivo é a gente ficar nesse bate-papo massa aqui entre a gente, para que a gente vá dialogando, para que a gente vá sempre também avançando aquilo que é de maior dúvida de vocês, para que a gente consiga avançar, né, nessa aprendizagem, nessa preparação toda que a gente tem. Enem tá logo ali, tá chegando, dia 9 de novembro, já é a primeira prova, então vamos começar a se preparar. E também, na semana que vem, a gente já tem a avaliação SAEB, que também tem a mesma metodologia de avaliação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Nosso primeiro MesaCast, ele tem o objetivo da gente discutir um pouquinho sobre a TRI, a Teoria de Resposta ao Item, que eu sei que um monte de gente já falou com vocês. Tem uma galera que tá falando o tempo todo sobre o que é isso, como é que funciona. E ainda ficam dúvidas, né, pra gente. Então eu sou Ítalo Paim, eu vou estar aqui com vocês, estou coordenador do ensino médio. E eu vou estar aqui com vocês dialogando nesses dias de Resenha Terceirão, para que a gente possa dialogar bastante. Peço que vocês enviem pra gente também o que é que vocês querem ouvir nas próximas Resenha Terceirão. Como é que tá a preparação de vocês, como é que vocês querem se organizar. E aí a gente vai avançando também com essa preparação do Tô Com Você no Enem, tá bom? Hoje a gente vai ter dois convidados muito especiais para dialogarem aqui conosco. A gente tem a professora Cris Tosta, que está aqui com a gente. Ela que trabalha lá no Instituto Anísio Teixeira como formadora, mas é especialista com composição de questões do Enem, tem uma experiência muito vasta com teoria de resposta ao item, vai falar muito sobre isso também. E como é Resenha Terceirão, a gente não pode deixar de ter também nossos colegas aqui com a gente. Então a gente vai ter o Said Gustavo, que é estudante do terceiro ano, é líder de classe lá do Colégio Mestre Paulo dos Anjos. Agradecer aqui ao professor Fernando, mandar um grande abraço para ele, o diretor que liberou o Said para estar aqui batendo esse papo conosco, fazendo essa resenha hoje. Agradecer também a mamãe do Said está aqui, veio acompanhar essa gravação de perto, a Dona Isameire. Dona Isameire, grande beijo, obrigado pela presença aqui hoje, tá? Muito bom estar contigo. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para que Cris faça as falas de boas-vindas dela. Cris, seja muito bem-vinda a essa nossa Resenha Terceirão. Obrigadão, viu, por ter vindo dialogar com a gente. Obrigada, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom estar falando sobre educação, falando também com os estudantes. Eu sou professora de língua portuguesa, trabalho atualmente no Instituto Anísio Teixeira, mas hoje eu vou trazer um pouquinho, né, da minha experiência, mas também conversar, né, com o Said, que está aí também nessa questão de fazer o Enem, de entender também um pouco, né, sobre o que é a TRI. Joia, obrigado, Cris. E aí, Said, me conte. Bem-vindo, obrigadão, viu, por ter aceito esse nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Me conte como é que tá a ansiedade, como é que você tá pensando, qual a sua expectativa para o nosso primeiro Resenha Terceirão. Primeiro estudante no Resenha Terceirão. Bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Como já apresentaram, meu nome é Said Gustavo, tenho 18 anos, sou estudante do terceiro ano, no ensino médio, né? Lá no Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, e é sempre uma honra poder falar sobre o Enem, né? É sempre muito gratificante, porque a gente sabe que é uma das avaliações que define o nosso futuro para que a gente consiga ingressar na universidade. Eu pretendo cursar Relações Internacionais ou Gestão Pública. Que top, Aí estou na dúvida, mas as minhas expectativas para o Enem sempre estão muito altas, né? Porque eu venho estudando desde o início do ano, sou estudante e aluno da Universidade para Todos, que é uma das políticas públicas que a gente tem criado aqui no estado da Bahia para ajudar nesse desenvolvimento de estudos para a prova. E é isso, espero poder conseguir conquistar esse objetivo. Espero que através da minha história também possa inspirar mais pessoas para que elas consigam entrar na universidade. E é isso, muito feliz, muito alegre e empolgada. Ah, que massa. Me conta, nessa preparação toda que você tá fazendo, o que você já ouviu falar de TRI? O que você já sabe? Já ouviu alguma coisa? Ainda é um bicho de sete cabeças? Não sei pra que serve. Menina, ainda é um babado assim, né? Porque a gente sabe que o TRI, né, a teoria de resposta ao item, isso do Enem, eu acho até interessante, então, na qual nem todo mundo ainda está ali acostumado, porque tem a questão do chute, às vezes você acerta a questão muito difícil, e aí erra fácil, e aí você consegue ali, né, ter uma nota às vezes um pouco mais baixa do que o normal. Mas sobre o TRI em si, eu acho interessante, porque
é um modelo de correção na qual a gente não está acostumado, mas de fato está ali para poder auxiliar a gente, né? Para poder estar ali desenvolvendo, né? Estar ali demonstrando como foi que o estudante teve um entendimento acerca da questão apresentada. Então, acho bem legal. Ah, que massa. Então, a gente vai começar, então, tentando entender um pouquinho dessa construção. Lembrando que esse é o mesmo modelo, né, Cris, que a gente usa não só no Enem, mas também no SAB, no SAEB. Exatamente. E por que a gente utiliza assim, esse modelo? Como é que funciona essa construção? Fala um pouquinho pra gente como é que funciona o TRI. Na verdade, o TRI é um sistema inteligente de correção, né? É uma forma de avaliar o aluno que é diferente da escola, né? Na verdade, o professor, quando ele faz uma avaliação, ele coloca a pontuação de cada questão. No TRI, a questão é diferente. Não? Então, precisamos avaliar o aluno na questão tanto da qualidade quanto da quantidade. Mas existe também o que a gente chama de coerência pedagógica, né? E para que o TRI funcione, existem 3 dimensões. O poder da discriminação, a dificuldade e o acerto em si, né? Essas 2, inclusive, são as principais, que é a discriminação e também o nível de dificuldade. Quando eu falo em discriminação, significa dizer que nessa composição eu preciso saber se você realmente tem conhecimento do assunto. Vou dar um exemplo em relação à língua portuguesa, que é a minha área. Então, para que o aluno ele possa identificar uma ironia, né, no texto, reconhecer uma expressão, ele precisa, por exemplo, acionar algumas questões anteriormente, como, por exemplo, avaliar, por exemplo, um sentido figurado na frase, né, conotação, denotação. Então, é a mesma coisa que em matemática. Você trabalhar com logaritmo ou trabalhar com funções, você precisa acionar a matemática básica. Então, quando se fala em questão da discriminação, a TRI quer saber se você realmente tem conhecimento desse conteúdo. E quando a gente fala da questão da dificuldade, é como se você estivesse pensando realmente numa régua, onde tivesse ali, no caso, as iniciais como fáceis, médias e difíceis. Então, quando você falou sobre a questão, quando eu falei para vocês, né, da questão da qualidade e da quantidade, é justamente nesse sentido. Então, por exemplo, se você chegar na escola um dia após a prova do Enem e você conversar com o seu colega, né? E aí você diz assim, eu acertei também 15 questões, ele também 15. Mas isso não significa dizer que vocês vão ter a mesma nota. Que massa. A quantidade de questões interfere nisso, Cris? Como é que funciona? Não a quantidade, mas a qualidade nesse sentido. Porque assim, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um aluno A, né, e o aluno B. O aluno A, ele marcou 10 questões fáceis e 10 difíceis. Tá ótimo, tudo bem. O aluno B, ele acertou 10 questões fáceis e ele acertou todas as questões difíceis. Aí acende aquela luzinha. Ou seja, de fato, ele acertou porque ele chutou, teve sorte, ou se ele, na verdade, tem conhecimento do assunto. Então, é isso que vai, né, calibrar sua nota. Mediano. Colocar ela realmente com a nota maior. Então, ser de Cristo, D de Deus, sair chutando, não vai Não vai dar certo. O certo mesmo é ter uma coerência pedagógica. É saber que existem questões fáceis que vão, de uma certa forma, influenciar nas questões mais elaboradas. Então, o correto é você praticar realmente, estudar realmente e, na verdade, acertar mais as questões, as mais difíceis. Porque isso é que vai realmente calibrar sua nota para cima. Joia. Said, como é que tá sendo lá com a galera do terceirão, essa preparação? Já teve um bate-papo sobre TRI? Já teve, já corri em todas as salas lá do meu colégio, junto com a gestão, porque é justamente sobre isso, né? Não só no Enem, mas como sabe, como no SAEB, né? E como qualquer outro processo de avaliação, que a gente sabe que segue esse mesmo modelo de avaliação como o Enem. Mas a gente sim passou. Inclusive, eu tenho um professor muito engraçado, o nome dele é o professor Edilson, professor de matemática, ele deixou isso muito claro, né? Abraço, professor Edilson. Professor Edilson, beijo. Porque os alunos estavam com esse receio, né, de, ai meu Deus, e as questões, como é que a gente vai fazer e tal, e aí muitas das vezes, até pelo nervosismo mesmo, a gente vai ali no chute, mas no caso,
como a gente tá falando, no Enem já não vai dar muito certo essa questão do chute por conta do TRI. Então, eu acho que é mais essa questão mesmo de pensar com uma forma positiva, né? É sentar, é ter calma, é avaliar, como a professora estava falando, tentar interpretar a situação. Mas lá no colégio, a gente já passou em todas as salas. A gente, inclusive, fez esse processo de sensibilização para que no Enem, para quem não sabe, para quem não sabe, todos esses estudantes eles possam sentar realmente com calma, preencher da forma correta, justamente para que o TRI, eles não caiam nessa pegadinha do TRI, né? Porque é um assunto ainda muito discutido, um assunto que os Novo, estudantes... né? Pra gente no terceiro ano, às Isso. vezes fica mais... Exatamente. Ano passado foi até tranquilo pra mim essa questão. Eu tirei 720 na redação, fiz como treineiro. Olha só, parabéns. Isso. Eita, expectativas foram criadas. Para que esse ano tem. Esse ano tem que chegar dos 900, os 900. Mas... quando eu sentei, eu achei muito tranquilo as questões, né? Fui resolvendo com calma mesmo, justamente me conscientizando, né? Se eu chutar aqui, posso dizer que não deu muito certo. Se eu acertar essa daqui, que é mais complicada do que a outra. Então, acho que é mais um processo mesmo de saber, né? Qual caminho percorrer, né? Olha, essa daqui tá um pouco mais difícil, pronto. Vou então para uma mais fácil, né? Tentar priorizar essas questões mais fáceis, já que tem essa questão do balanceamento na medida. Mas lá no colégio tá dando tudo certo. A gente tá conseguindo sensibilizar os meninos da forma certinha. Você falou uma coisa muito importante, né? Primeiro, a questão da gestão do tempo, que é uma coisa também que a gente precisa ficar ligado em relação a isso. Às vezes, as pessoas elas perdem muito tempo tentando responder aquela questão. E é como você falou, responde aquelas realmente que você já sabe, que você tem conhecimento, você tem conteúdo para isso. E você vai destinando também, né, essa questão da gestão do tempo para você não perder, né, a questão, como, por exemplo, já aconteceu várias vezes dos alunos me perguntarem, eu estava muito bem, mas eu não consegui passar tempo para a resposta para o gabarito porque eu não fiz isso no momento que tinha que ser feito. Então, a gestão do tempo também é muito importante. Falando em gestão do tempo, Cris, a gente tem na unidade escolar, a gente está falando de Enem, que é nosso foco aqui, 9 de novembro, tá logo ali, vou falar de novo várias vezes isso. Mas a gente já tem as avaliações de gestão da aprendizagem, né, que são as avaliações na plataforma plural. A gente tem também o SAB e o SAEB, que funcionam nessa mesma metodologia de avaliação. É a teoria de resposta ao item também. E a gente percebe que a galera, às vezes, vai fazendo muito rápido, num tempo que é impossível, tá? De ter lido todas as questões. Não dá. Vamos ver isso aí, galera. Essa conta não fecha, não né? Não fecha. E assim, esse tempo de realização, além da gestão do tempo para que seja num tempo exequível, né? Para que seja ali para mostrar que de fato você tem conhecimento, você não está ali viajando demais. Mas também fazer muito rápido tem impacto também negativo no processo? Sim. É muito bom lembrar sobre essa questão, né? Primeiro porque quando você faz para se ver livre, muitas vezes o aluno faz o quê? Ele vai marcar, ele vai chutar. Ele não para realmente para avaliar aquela questão. Uma coisa também que é muito importante são as palavras-chave. Então, por exemplo, tentem focar, na verdade, nas palavras que vão fazer com que você acione a sua memória, né, das aulas, das avaliações, nos simulados que os professores fazem em sala de aula. Então, com base nisso, você vai reconhecer a questão. E aí você faz essa gestão do tempo de forma eficiente. Pega essa dica, galera. Inclusive, eu tenho uma dúvida para aproveitar aqui, né? Que a gente tá com a professora. Manda. A senhora, quando passou por esse processo, né? Igual a gente, como a senhora sugere que a gente comece a fazer a prova do Enem no primeiro dia, né? Responda a primeira parte de questões, começa pela redação. Como é que a gente consegue gerir esse tempo da melhor forma possível? Certo. No meu caso, eu não tive essa experiência, tá? Quando eu passei na faculdade, o ano seguinte implementou realmente o Enem. Então, eu não tive essa experiência. Mas eu, enquanto professora, eu sempre quis conhecer o sistema para poder levar para minha sala de aula e que meus alunos também conhecessem, né? E eles fossem realmente capacitados para isso. Então, assim, a dica que eu dou, né? No primeiro dia, você tem 2 avaliações, que é a redação e a de língua portuguesa. Como eu falei, eu acredito que você reconhecendo as palavras-chave vão fazer com que você acione, né, o conteúdo que foi dado. Então, isso já facilita bastante. Então, primeiro, priorizar realmente as questões que você tem domínio e depois você faz, né, as questões que você ainda ficou com dúvida. Não esquecendo da redação.
né? Não esquecendo da redação, porque você precisa ter um tempo hábil, né, para poder fazer um tempo correto, para poder você fazer as questões, passar para o gabarito. Por isso que eu estou falando bastante sobre a questão da gestão do tempo, é isso. Então, passar para o gabarito e também tem a questão de finalizar a prova de redação. Então, eu acho que, assim, leve um marcador de texto, vai circulando, vai grifando as palavras que você sabe que tem sentido ali na hora de responder, e aí você vai fazendo, marcando as respostas. Ah, massa. Cris não passou por isso, mas eu passei. Eu sou ex-estudante da rede, eu concluí meus estudos do ensino médio lá no Colégio Modelo, em Feira de Santana. Um beijo, professor Edivan, nosso diretor lá do Colégio Modelo, foi meu professor de matemática na época, hoje está gestor da unidade, né? E eu passei, viu, por esse processo. Uma coisa que eu gostava de fazer, que me ajudava muito, era sempre mesmo antes de começar, eu lia qual era o tema da redação. Eu já ia lá, já lia, via o que tava lá. Porque, velho, às vezes eu tava vendo que durante a construção da prova, os textos de português, às vezes já davam umas dicas lá pra redação também. Então eu lia um pouquinho lá, voltava, ia construir todo um raciocínio, e aí construía. Foi massa. Aí eu ingressei no ensino superior. Assim, o método foi pelo Enem já, primeira turma do Enem. E eu fiz nesse modelo, foi muito bacana esse processo de olhar, voltar nas questões. E aí eu fui fazendo muito isso. Tudo que eu sabia, eu construí, tudo logo ali, ia marcando aquilo que não estava pronto, depois eu voltava com calma, né? E também se aplica para SAB e para SAEB. Sim, com certeza. Mesma estratégia. Exatamente. Vai no que é mais fácil, tranquilo, né? E depois volta no restante, porque tempo tem, ó. SAEB são 45 minutos no mínimo para realização. Gente, ficar sem fazer nada, 45 minutos não dá. Então eu prefiro ficar ali com calma, fazendo nas minhas questões de boinha, porque é o que salva, né? Então tá vendo, né, galera? Já sabe que o Enem tá chegando, já aproveita do plural, já aproveita do SAB e do SAEB pra treinar na paz ali, ó. Tudo certinho. E aproveitando que a gente tá falando de SAB e de SAEB, eu formular uma pergunta aqui. Sim. Manda. Professora, como é que a senhora acredita que o acesso aos simulados e às plataformas pode engajar os estudantes nesse processo? Né, que a gente tá falando muito do SAB e do SAEB, Sim. e a gente sabe que são questões muito parecidas com o Enem. Exatamente, você já trouxe a resposta, né? Na verdade, você trabalhar com simulado, trabalhar com avaliações é muito importante, porque você conhece a forma como a alternativa ela vai ser apresentada, a forma como vai ser construída, né? Então, assim, é importante para você conhecer o sistema. Se você não conhece o sistema, você fica assim, poxa, não foi trabalhado isso na sala de aula e agora no simulado tem uma avaliação que eu não conheço. Então, o que a secretaria vem fazendo é justamente isso, dando oportunidade para vocês conhecerem, porque os itens que são colocados ali naquele simulado e também nas avaliações, elas têm como referência a própria avaliação, né? Que tem o TRI como referência. Então já serve de teste, né, Cris? Se eu fui bem na Sim. SAB, se eu fui bem na SAEB, então eu sei que eu tô no caminho certo pro Enem. Com certeza. Se eu já tô ali, olha, senti muita dificuldade, muitas dúvidas, então inclusive fica a dica. Diga para os seus professores onde é que você sentiu dificuldade, né? Quais foram os itens que você teve mais dificuldade, como é que vai, para quê? Para que nesse espaço de tempo a gente consiga pensar estratégias para auxiliar para o Enem. Exatamente. Né? Porque normalmente se eu tive uma dificuldade muito grande com determinado assunto no SAB, no SAEB, ou com determinada composição de questões, e aí aquela dica que você deu, Cris, é muito bacana dos comandos, né? Sim, entender essas exatamente. palavras-chave. Eu queria até que você reforçasse isso, porque foi uma dica massa. Eu achei top, porque já realmente. dá para, né? Assim, a depender do que foi perguntado, como é que a gente consegue ir construindo a linha de raciocínio da questão. Exato. Então, assim, existe a questão do comando realmente, né? E, assim, ficar muito atento àquilo que está sendo perguntado. Então, existem estratégias para isso, como eu falei para você, das palavras-chave. E aí, voltando um pouquinho para a redação, que também é o meu campo de atuação, entender que todo repertório que você tiver, você precisa discutir e envolver ele no seu texto. Não basta só citar. Tá? Então, assim, essa questão coringa, como muitas pessoas tinham, de colocar segundo tal teórico. Não, é envolver realmente na discussão e saber que ele está sendo ali produtivo. Então, é desenvolver realmente o texto. Quanto às questões das alternativas, é ficar realmente atento às informações que o comando está te trazendo. Então, os simulados, eles estão sendo preparados justamente nesse sentido, de você reconhecer que o verbo tal, ele tem ali um sentido. O que é que ele
espera de você reconhecer, é você, no caso, perceber, é você analisar, é você compreender. Então, tudo isso tem uma forma de desenvolvimento, né, para que o estudante ele possa realmente, de fato, responder a resposta correta, que é o que a gente espera. Perfeito. Isso me remete logo a pensar de novo na questão do chute. Porque, assim, tenho o chutão, sei de nada, vou mandar, fecho o olho e vamos ver no que vai dar. E tem aquilo que a gente chama de chute consciente, né? Sim. Tem diferença? A TRI consegue identificar? Vale a pena? Não vale? Como é que a gente faz com relação a isso? O que eu digo nesse sentido é não deixar uma resposta em branco. Não que você vai ser penalizado por isso, tá? Ele vai ser considerado como erro para o sistema. Então, esse chutão, esse chute consciente, de acordo com aquilo que você já estabeleceu. Por exemplo, você tentou de todas as formas acionar, né, a questão da atividade que foi feita em sala de aula, o comando, você trouxe ali a palavra-chave, você ainda assim não conseguiu, você faz uma forma de você responder aquilo dali para você não deixar ela em branco. Interessante. Tá? Porque o ideal é não deixar a prova em branco. Até porque, por exemplo, a gente tem lá 5 itens, né? Um é o certo, que em teoria a gente chama de descritor, Exato. então a gente tem 4 que a gente chama de distratores, né? Distratores, isso. Só que entre as questões erradas, tem vamos botar assim, a mais errada Sim. e aquela que tem uma linha de raciocínio certa. Sim, exatamente. Se você for no caminho e for talvez nessa, você pontue melhor. ou não. Exato. Sim, porque assim, todos os distratores, eles são plausíveis. Então, significa dizer que se você for um estudante que não tem atenção na hora de responder, você pode responder qualquer um, achando que aquilo ali é a resposta correta. É isso. E às vezes a própria resposta, né? Ela às vezes até parecendo um pouco com alguma das outras questões. Mas né? a resposta correta complementa. Exatamente, mas a resposta correta ela já traz já o conceito correto da informação. É ficar muito atento realmente no verbo que está sendo colocado ali para que você possa compreender a pergunta, né? E nessa questão, todas as alternativas, de uma certa forma, você vai ver que está presente no texto. Então, por isso que ela é plausível, né? Ela sabe que, provavelmente, se você for um estudante que não tem atenção naquele sentido, você vai marcar qualquer uma. Então, é importante você observar quais são os comandos, qual é o verbo, qual é a intencionalidade que foi colocado, né, aquela palavra no texto, no gabarito. E aí eu tava aqui pensando agora, né? A dificuldade vai muito de acordo com o que eu sei. Às vezes aquilo a gente tá falando assim, é mais fácil, mais difícil, mas às vezes pra você, mais coisas podem ser mais fáceis e mais coisas podem ser mais difíceis. Eu não sei, existe algum tipo de construção que indique mais ou menos onde é que as questões mais fáceis estão localizadas ou é aleatório? Como é que funciona? Não, é aleatório, né? Mas assim, vai muito também da taxonomia de Bloom, né? Que tem uns verbos que dá a entender realmente a possibilidade, por exemplo, interpretar uma palavra no texto. Na sua opinião, seria fácil, médio ou difícil? Então, assim, são compreensões, né, dessa produção. Então, analisar já vai fazer pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Você interpreta, depois vai analisar todo o contexto. Exatamente. Então, depende um pouco mais, né, de raciocínio. Então, é você ficar realmente observando essas questões. Por isso que eu falo em relação ao comando. Porque é ele que vai te dizer, assim, por exemplo, olha, essa daqui eu preciso acertar ou pelo menos compreender realmente de fato, porque eu já sei que ela é uma questão difícil. Entendi. Mas, assim, não tem, assim, na prova, não vem indicando, né, o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Mas você já vai acionando mesmo aquela questão. Se analisar, requer uma compreensão maior. Tem como o estudante já buscar saber como é que funciona com essa questão de quais são os comandos que mais caem, se ele pega uma outra avaliação do Enem, se ele pega simulados. Onde melhor dizendo, onde é que a gente acha esse negócio pra gente ir se ambientando? Porque assim, tem as avaliações que a gente faz na escola, sabe, às vezes a gente tem, na verdade, tanto no site do CAED quanto em outros, tem as avaliações anteriores. Exato, então a gente já consegue acompanhar. Mas além desses, tem algum outro também que a gente consiga ver, alguns comandos específicos, treinar e sugerir também para os professores acompanharem, né, nesse processo? Na verdade, o IAD, né, em parceria à Secretaria de Educação, também já vem fazendo isso com os professores, que é a recomposição da aprendizagem. Então, a cada mês, os professores se reúnem, né, e o nosso trabalho é justamente levar para os professores essa forma, né, de como fazer com que a avaliação ela seja
de forma bem trabalhada, de forma eficiente com os estudantes. Então, todo esse processo, os professores, desde janeiro, desde março, já estão imersos realmente nessa questão, né, de compreender um item, de saber como ele é feito, direcionar realmente aquele olhar para aquele comando. Então, desde março, nós estamos em todos os núcleos, né, em todos os territórios, estamos atuando, né, ou de forma presencialmente ou de forma online, como tem acontecido. Que massa, o IAT é sempre um parceiro na formação de professores, sempre apoiando as ações também que tem reflexo direto na aprendizagem dos estudantes, né? Então, um grande abraço aí a toda a equipe do IAT, agradecer a diretora Camila, que liberou o Cris para estar aqui com a gente, que é a sua diretora, né, Cris? Sim, sim. Também, nossa diretora-geral lá do IAT, grande abraço para todo mundo também, tá nessa linha. Me conte, quem mais que você quer saber? Aproveita, que hora é essa? Rapaz, na verdade, é a curiosidade, que eu tô com essa curiosidade, talvez a senhora também esteja. Qual tema a senhora acha que vai vir esse ano? Olha, eu acho que o Enem está vindo muito na questão da invisibilidade, né? Já foi falado sobre a questão da mulher, falou sobre a questão da criança, também da questão da certidão de nascimento. Meu chute seria para a questão também do idoso. Eu tenho uma outra sugestão. Você tem outra? Eu vou deixar ele falar que eu também vou querer. Eu quero saber. Eu não sei, mas eu tô meio assim com a questão da soberania nacional, sabia? Como ver um tema que ele vê, porque falar de soberania nacional, a gente fala também de segurança alimentar, a gente começa a falar de outros aspectos também que eu acho que podem pesar legal. Sistema democrático brasileiro. Outro dia eu tava assistindo o jornal, isso bateu na minha cabeça assim, ficou. Aí todo mundo fala de um monte de tema e eu tô com soberania nacional na cabeça. Inclusive nosso governador, Jerônimo Rodrigues, professor governador, inclusive, até sinalizou, demandou da gente, né? Inclusive a gente vai soltar aí nos próximos dias alguma dinâmica também sobre soberania nacional, porque ele também falou, eu acho importante a gente falar sobre. Com certeza. Aí a secretária já acolheu também a encomenda. Grande beijo para nossa secretária, a professora Rovena Brito, né? Tá super aqui também, ela já falou, olha, eu quero mais lives, eu quero né, mais contato com os estudantes sobre o Enem. Vai estar também, né, recebendo os estudantes no dia da avaliação, como a gente fez ano passado. Então, prepara que tem muita coisa do Enem aí para rolar nos próximos dias. Vamos brincar agora, vamos falar de mitos e verdades. Pode, interessante. Vamos ver, vou ler algumas aqui e a gente vê o que rola, pra gente fechar. Ó, chutar só em questão difícil aumenta a nota, mito ou verdade? O que você acha, Said? É como a professora falou, possa ser que ali no meio dê uma enrolação, mas eu acredito que se você chuta nas questões difíceis, né, mas tentando compreender com o que está sendo dito ali, com o que a questão quer trazer, eu acredito que através do TRI você consiga uma nota razoável, né? Ou se o seu chute realmente for um chute que não for acertado, for um chute que realmente você errar, possa ser que até influencie e aumente a sua nota, né? Porque vai dizer ali que você, né, acertou as questões fáceis, né? E que nas difíceis, realmente, porque é plausível, você teve um desenvolvimento pouco baixo. Então, eu acredito que o chute nas questões difíceis pode ajudar um pouco. Se você acertar as fáceis. Se você não acertar as fáceis, pode dar enrolada. E depende desse chute, né? Não sei. E aí, Cris, me diga aí. É o que eu falo sobre a questão da coerência pedagógica, né? Então, assim, a TRI compreende da seguinte maneira: se você acertou as questões difíceis, mas você errou bastante as de fácil complexidade, ele vai dizer para você, olha, provavelmente sentido, pode ser um né? chute. Tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Então, o que acontece? Sua nota, ela vai, né, sofrer uma questão, realmente não é uma penalização, mas ele vai entender que você chutou as questões mais difíceis. Porque o ideal é que você acerte as questões fáceis e que você também chegue até as questões mais difíceis e consiga também responder, né? Então, assim, não é que haja uma penalização, mas sua nota ela vai, né, sofrer um pouquinho por conta dessa questão. Na dúvida, professora, eu acho melhor o seguinte. Sim, acerta as fáceis, Sim. entendeu? Chuta nas difíceis, mas chuta com consciência, porque aí pelo menos, olha, as fáceis ele acertou, as difíceis ele não conseguiu acertar todas, então possa ser que nesse momento, nesse movimento... O que não é chutar, né? Eu diria que é acerte com classe. Exatamente. Ou melhor, com classe. Porque ali, ó, você chutou, então assim, é muito aleatório, eu acho que chute é mais na sorte, né? Quando você, ó, fiz todas as fáceis, ok, fiz com convicção. Posso estar errado? Posso, mas Sim. fiz com convicção. Sim. As mais ou menos também. Aí chega nas difíceis agora, cara, tenta entender, porque se você erra, tipo assim, já pode ser que eu erre, mas se eu errar pelo menos
tendo uma linha de raciocínio, Sim. ele vai compreender enquanto uma coerência pedagógica, né? Exato. Porque eu vou ter a mesma linha de raciocínio das mais fáceis. É. Então, se eu peguei a linha de raciocínio das mais fáceis pra tentar responder, mas erra com classe, erra bonito. E lembrando Pois é, também que é um processo de construção. Isso, A gente tá muito indo ali bem. mostrar o que a gente já sabe, né? Exato. Então, É por aí. né? Só É chegar o ali que a TRI e desenrolar. pensa, por exemplo, você tem uma questão de funções. E aí você errou as questões de matemática básica. Então, assim, é como se dissesse assim, essa conta realmente não fecha. Tá batendo. Não dá. Né? Então, assim, é a compreensão realmente. Porque ele é um processo inteligente. Ele vai trabalhar com a questão de acertos e erros, mas de forma que haja uma coerência. Então, o estudante, quando ele tem essa possibilidade de responder as questões, ele precisa avaliar todas as vamos dizer assim, todas as possibilidades antes de responder. Então, ler com cuidado, com atenção, né? Observar realmente o comando, o que é que ela espera realmente de você. Observar também, né, a composição das alternativas. Tudo isso é importante. Então, não é chutar por chutar, mas chutar com aquela questão consciente, realmente, como foi dito aqui, né, com classe. É, né? Said, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Se acertar todas, a TRI não importa. Como é? Se acertar todas, não faz diferença nenhuma. A TRI não considera isso. Faz diferença. Eu acho que... Verdadeiro, então? Bugou. Falso, falso. falso, com certeza falso. Justamente Vamos por lá, conta do Cris, processo. responde pra Você gente. acertou todas. Sua nota vai ser o quê? Meu Deus, meu Deus. Arrasou. É. Bugou. O que é que você acha nesse sentido? Por exemplo, eu tenho 45 questões, eu acertei todas. Não. Mas como foi a pergunta mesmo? Se acertar todas, a TRI não importa. Você acha que não importa? Até... Até se acertar todas, a teoria de resposta ao item não importa. Não, importa. Sim, então é claro. verdadeiro. É. Ah, eu tinha entendido o final. Eu não tinha entendido o final. Entendi falar até essa rir. Certo. Não, ele importa sim, porque Importa. é uma Verdadeiro. resposta, né? Que o sistema entende que você teve todas as. Você trabalhou com a discriminação, trabalhou também com a complexidade das questões, e você, de uma certa forma, tem o conceito de que realmente você estava apto para nota máxima, vamos dizer, né? Sim. Então tem nota máxima? Né? Fica como nota máxima ou fica num recorte de aprendizagem? Como é que fica isso? Se tem nota máxima, como É. assim? Não, se tem como tirar, por exemplo, 1000. Olha, isso é muito relevante, porque ele também vai fazer avaliação dessa coerência. Tem professores, por exemplo, que fizeram avaliação, fizeram o Enem e tiraram 980, por exemplo. Então, vai muito também... e uma outra coisa que eu queria também falar para vocês como dica, tá? As avaliações de humanas ou de ciências da natureza e de matemática têm um peso maior. Certo? Então, assim, a TRI, ela vai fazer essa avaliação de acordo com a complexidade também. Então, levando em consideração as avaliações, não que de linguagem e humanas não seja, mas o valor, né, que é atribuído às questões, tanto de ciências da natureza quanto de matemática, elas são, assim, no sentido, estude mais para isso, tá? Então, não é que você vai esquecer das outras, mas dê uma na verdade, né, para essas duas áreas do conhecimento, porque ela pesa mais Então, na hora da professora, composição. Então, já aproveitando, o MEC esses dias lançou um aplicativo chamado MEC-NEM. Mackinen, boa. Então já aproveita, já chega lá nessas áreas, né, de ciências Faz humanas. redação, coloca Exato. lá para correção, já Exatamente. faz também os simulados, já vai treinando, preparando. Que é o que dá o Porque peso. assim, o Enem, assim como outras avaliações, é uma questão de não só garantir um espaço, né, de oportunidade para os estudantes, mas também ele quer dar oportunidade também para aquelas pessoas que se dedicam, né, Sim, estudam para sim. isso. Então, não é por isso que aquela questão do chute, ele compreende justamente isso. Ele quer saber se você tem uma coerência, se você estudou, se você está apto para isso. Então, é bem interessante, assim, o que a secretaria vem fazendo é algo assim, sabe, muito gratificante para mim,
principalmente porque sou professora, que durante muitos anos, né, a gente sempre ficou naquela questão assim, como é que eu vou ensinar meu aluno, né, para ele fazer a prova do Enem? Mas hoje você tem todo o suporte, né? Então não só através do MEG, como também as secretarias, elas estão envolvidas nesse processo. Então é uma forma da gente também estimular vocês a esse espaço, a querer realmente crescer, a ter oportunidade, e as dicas, né, levar também, pegue as avaliações antigas, respondam, as avaliações de redação também no mesmo sentido, observar ali que existem 5 competências, né? Então você precisa estar atento nessas 5 competências para poder você conseguir realmente, de fato, ter uma nota excelente, que é o que a gente espera. E aí tem uma outra coisa também, falando em redação, a gente tem 2 iniciativas grandonas, né? A gente tem o Redação Nota 1000, que é bacana que vocês mandem também as redações para concorrer às premiações, né? E também tem o Descomplique Sua Redação, da TV Conexões. Então é importantíssimo, procura lá, Descomplique Sua Redação, com a professora Vina Queiroz. Tem várias dicas sensacionais. Vou pedir até pra gente colocar nas descrições aqui do vídeo os links do Descomplique. A gente estava na 3ª edição, 4ª edição saiu, né, nos últimos dias. E aí a gente tem um monte de dica de redação desde o iniciozinho, como começar a compor sua redação e até outras questões também. Então, assim, a gente pegando várias dessas dicas que a secretaria também já vem trazendo, fortalece bastante. Você já conhece o Descomplique? Não, nunca ouvi falar. Tô descobrindo agora, vou chegar em casa, vou dar Descomplique um Sua Google. Redação, TV Conexões, parceiro nosso, inclusive, tá aqui sempre nos ajudando, é responsável por esse bate-papo de hoje, né, pela gravação. Obrigado a toda a equipe também do TV Conexões que está caminhando com a gente. Então, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? TRI, dá pra gente fazer, dá pra avançar, dá pra fazer, sabe? Chegar grandão no SAEB, arrasar no Enem, né? E sair com tudo. Então vamos lá, qual é o resumo que a gente tem do episódio de hoje? A TRI avaliar coerência, não só os acertos, né, Pro? Exatamente. Chutar aleatoriamente pode prejudicar o seu desempenho. Exato. Priorize questões fáceis e médias antes das difíceis. Errar com classe, né? Errar com classe, com elegância. Chega lá no babado, entendeu? Ó. Grandão. Use estratégias de eliminação e controle de tempo, né? Pra poder ir ali treinar pegando. Mesmo quando for errar, pelo menos vai eliminando, tal. Bacana, tem tempo pra isso. E com preparação, a TRI pode ser uma aliada para alcançar notas mais altas, na verdade, né? Não, a gente não ficar ali focado em questões A, B ou C, sim, no montante. Exato. Perfeito. Cris, fica à vontade aí para se despedir da galera, fazer suas falas finais. Foi um prazer, né, estar aqui. Já digo que estou à disposição, caso precise, né, de uma outra questão. Estou aqui também como professora de redação, então fica aí a dica. Opa! Também para outros que eu também quero. É sempre muito bom estar com alunos, sempre muito bom estar nesse espaço, porque eu acredito que a educação realmente é o que vai realmente levar vocês para caminhos assim Eita, corta essa parte. Então é a educação realmente que vai fazer com que vocês tenham, né, uma oportunidade melhor, né? E eu acredito muito nisso. Eu sou professora, continuo como professora em sala de aula, trabalho com os meus alunos, né, com a disciplina de redação e vejo o quanto é importante esse processo, quanto é importante vocês conhecerem, né, como é que funciona, como é que vai ser cobrado na avaliação. Então eu acho que hoje qualquer professor da rede ele está capacitado para isso. Então, é uma ação realmente conjunta, IAT, secretaria, que a gente vem realmente fazendo isso para poder melhorar, né, não só os nossos índices, mas para poder dar a oportunidade para vocês. Então é muito gratificante. Muito obrigada. A gente que agradece, foi muito bom. Eu aprendi um monte hoje. Também, com certeza. Foi massa. Saí de... Que massa que você esteve aqui com a gente hoje, nessa primeira resenha. Foi muito bacana. Incrível. Leve um abraço para todos os seus colegas lá do Colégio Com Mestre Paulo dos certeza. Anjos, Beijo para o nosso pra diretor, a equipe meus docente amigos, também. Judinha, Michele, Paola, a galera aí, que A tá galera da movimentando o SAB, o SAEB. todo mundo compartilhando para chegar em mundo. todo mundo. Arrasem, muito obrigado pela participação, foi muito bom, deu um outro gás aqui pra gente. Venha mais vezes, né? Vamos combinar para os próximos bate-papos também. Com certeza. E pode fazer suas falas finais também aí. É isso, eu que agradeço, galera. Um beijo grandão pra vocês, a gente que é estudante, que sabe dessa luta. É basicamente isso, a gente só vai chegar lá e mostrar o que a gente já sabe, né? Se for errar, erra com classe, mas chegando lá com a consciência de que tem que fazer o babado certinho ali, correto. Aproveite esses simulados, né, professor? Esses processos, faz o plural, faz o SAB, o SAEB, já pensando nessa perspectiva, estuda em casa, treina, olha a cartilha do Enem, tudo isso ajuda para ter um bom desenvolvimento. Então é isso, muito obrigado. Que massa, obrigado também. Então lembra você,
prepara aí, Saeb tá chegando, já faz Saeb pensando no Enem, né? Quem sabe faz o Saeb, chega grandão no Enem. Eu sei que a rede estadual vai bombar mais uma vez, tanto no Saeb, quanto no Saeb, quanto no Enem, porque depois de sair de tetado aqui com a gente, né? Já falou um pouquinho, já mostrou como é que tá a preparação. Tô super tranquilo, porque nossos estudantes brocam, tá bom? Então, gente, grande beijo, muito obrigado. E sejam bem-vindos à próxima resenha Terceirão, tá? Espero vocês. Tchau, tchau.